Fala Lenda, eu me chamo Zé Bônia e estamos mais uma vez aqui no nosso Geopolítica Vera e hoje nós falaremos sobre o Peru na atualidade. Vambora nessa? Então, galera, se você acha que a Lava Jato vem causando grande estrago no Brasil, obviamente estrago, né? Estamos aqui nos referindo à lógica de relações políticas, de grande investimento do governo para combater a sua própria corrupção. A gente precisa entender que a Lava Jato ela esteve presente em 49 países, né? Vão aí dizer que foi um sistema de exportação de corrupção implementado pelo Brasil e muito bem sucedido. Na América Latina, galera, são 9 os países que estão, né, de forma direta ou indireta envolvidos em algum processo de corrupção da Lava Jato. No caso do Peru, esse processo ele é muito mais sério. Por quê? Dos cinco últimos presidentes, né, ou de todos os presidentes do século XXI que passaram pelo Peru, todos eles estão presos ou foram levados à prisão, né? Um, infelizmente, enfim, um veio a falecer, então o restante estão todos eles presos. Qual é a ideia que a gente precisa entender para falarmos do Peru? Antes de falarmos sobre o processo de corrupção, a gente precisa falar aqui sobre a lógica de governo, o sistema político que vigora no Peru, ele é bem diferente do que acontece no Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o tempo de mandato. O tempo de mandato no Peru é de 5 anos, né? Que no Brasil já foi assim, mas ele foi modificado pela nossa última Constituição e hoje nós temos 4 anos de mandato. Então, no Peru, são 5 anos. Uma outra mudança muito interessante em relação ao mandato no Peru é que você não pode ter reeleição direta. O que isso quer dizer? Se eu cumprir um mandato de 5 anos, eu vou ter que ficar pelo menos mais 5 anos inelegível, né? Eu não posso propor uma reeleição. Então, eu fico 5 anos sem concorrer, posso voltar na minha próxima eleição. Então, não há reeleição no Peru. Uma outra ideia é que o parlamento ele é unicameral. Então, a gente lembra que no Brasil o sistema ele é bicameral. Então, você tem o Senado, onde ficam, né, obviamente, os senadores, e você tem a Câmara, onde ficam os deputados. O sistema no Peru ele era assim até a Constituição de 1993, que vai estabelecer uma só Câmara. Isso quer dizer que não existe mais essas duas esferas, Senado e Câmara. Funciona como uma instituição só, com 130 representantes. Então, bem mais enxugada, né, do que no Brasil. O Brasil tem 81 só de senadores, mais de 500 aí deputados federais. Então, realmente é um sistema político muito pesado, muito denso para o governo bancar. A lógica dos ministros. Os ministros, né, eles vão ser eleitos, só que o primeiro-ministro no Peru, ele é nomeado pelo presidente. Então, a gente nota que isso reforça a figura do presidente. Então, obviamente, os ministros são eleitos, mas quem escolhe, né, o primeiro-ministro é o presidente que vai dirigir, né, o caso a Câmara, né? Enfim, esse sistema unicameral lá deles. E nessa Constituição que foi proposta em 1993, foi aprovada em 1993, existe o artigo 134 que propõe a dissolução do parlamento. Então, existe uma proposta que o presidente leva à Câmara, que eles chamam de moção honrosa, e se o presidente levar 2 propostas de moções honrosas, né, honrosas para a Câmara, e eles votarem contra 2 vezes, o presidente ele pode propor o fechamento do Congresso. Como assim, Zé? Que loucura é essa? Então, em 1993, quem estava à frente do país era o Alberto Fujimori, né? E o Alberto Fujimori, em 1992, ele deu o que ficou conhecido na história como autogolpe, quando ele fecha o Congresso e propõe uma nova Constituição. Entre essa nova Constituição
dele, nós temos algumas regras que estão sendo validadas até hoje no Peru. Entre elas é o artigo 134, que sem sombra de dúvidas é o artigo mais complexo, né, para entendermos e aceitarmos. A ideia é básica. O presidente tem alguma proposta que ele precisa aprovar rapidamente. Isso se chama menção honrosa. Ele leva isso até a Câmara. Se ela for negada, não tem problema. A primeira vez, enfim, acontece. A segunda vez, se ele leva mais uma vez uma nova proposta de menção honrosa e essa também é negada, o presidente pode ver isso, né, como uma lógica de oposição a ele, e ele pode, veja, é facultativo, vai partir da ideia dele. Ele pode fechar ou não o parlamento. Existe essa ferramenta e essa ferramenta está prevista, né, na Constituição. Bem, enfim, agora a gente vai fazer uma narrativa aqui rápida sobre os últimos presidentes que passaram pelo Peru. Eu estou falando aqui do Alberto Fujimori e ele é peça fundamental porque o Alberto Fujimori foi eleito em 1990, vai governar o país propondo a nova Constituição em 93 e aprovando essa Constituição. Ele vai ser reeleito, né? Então ele vai ficar até o ano de 2000 sobre a gestão do Peru. Fujimori, lembra desse sobrenome que isso é importante. Fujimori é um grande engenheiro e ele passa a ser aí dono de grandes empresas, né? Um grande empresário dentro do Peru. Bem, o Fujimori sai em 2000 e entra o Alejandro Toledo. Alejandro Toledo vai governar então de 2001, desculpa, até 2006. Qual é a ideia básica? O Alejandro Toledo, ele é acusado de receber 21 milhões de dólares, né? Estaria envolvido aí no recebimento de 21 milhões de dólares de algumas empresas brasileiras, como a Braskem, a Odebrecht e a Camargo Correia. Ele foi preso nos Estados Unidos no ano de 2018, enfim, está cumprindo pena, teve alguns bens confiscados, enfim, existe, né, um grande peso sobre ele, porque ele vai ser o primeiro presidente do século XXI e vai ser o primeiro aí preso. Após ele, você tem Alan Garcia, que vai ficar de 2006 a 2011, acusado de receber 7 milhões de dólares, né, enfim, teria desviado verba sobre uma obra de infraestrutura, parte da ferrovia principal ali do Peru, enfim, também esteve, né, envolvido em corrupção, principalmente com a Odebrecht e Camargo Correia. O Alan Garcia, assim que ele tem a prisão decretada, agentes federais vão até a casa dele, ele tenta suicídio, né? E, enfim, não vai dar certo, ele vai até o hospital, vai ser levado até o hospital e ele morre no hospital dias depois. Ele vai ser, o que eu falei aqui, um dos únicos que não está preso porque está morto, tá? Após ele você tem o Ollanta Humala, que vai ficar de 2011 a 2016, que também vai ser acusado de receber cerca de 3 milhões, tá, de dólares também com corrupção e vai ser preso. Ele e sua esposa, né, estão cumprindo pena até hoje. Após ele você tem o Pedro Pablo Kuczynski. Eu sei que parece que eu estou dando aula de Rússia, mas o Pedro Pablo Kuczynski vai ser o presidente eleito nas últimas eleições aí. Ser eleito em 2016, né, o seu mandato então iria até 2021. Ele é conhecido como Pepeca, né? Eu vou usar aqui Pepeca, apesar de ser aqui no Brasil ter uma outra conotação, mas a ideia básica é porque realmente Pedro Paulo Kuczynski vai ser bem complicado. O Pepeca, galera, ele vai concorrer às eleições com a Keiko Fujimori. Lembra que eu pedi para você gravar esse nome, né? Fujimori. Quem é a Keiko Fujimori? A Keiko Fujimori é a filha do Alberto Fujimori, né? É uma eleição muito concorrida, né? Ela vai fazer parte do principal partido de oposição do Pepeca e as eleições são tão apertadas que ele vence com 50,12% das intenções de votos. É exatamente isso, 50,12% das intenções de votos. Enfim, ele vai ser eleito junto do seu vice, que é o Martin Vizcarra, que é o atual presidente
do Peru, e também vai existir investigações sobre Pepeca, né? O Pepeca estaria envolvido no escândalo de recebimento de 5 milhões de dólares da Odebrecht e 300 mil que foi dado ali como auxílio à sua campanha, né? Enfim, dinheiro indevido. O Pepeca, em 2018, ele pede para sair, que é uma lógica parecida com o impeachment, né? Uma lógica de auto-impeachment, e ele pede para sair para tentar concorrer nas próximas eleições, porque senão realmente eles ficam com a vida bloqueada por 2 eleições. Então ele pede para sair, também está preso. Qual é o problema? A Keiko Fujimori, assim que ela perde, né? Como ela era representante do principal partido do país, ela vai aí estabelecer uma promessa, digamos assim, de um governo de forte oposição. O que vai acontecer? O grande problema é que a Keiko também vai ser investigada por corrupção e também vai presa. Enquanto nós estamos gravando essa aula aqui, ela estava presa, né? Porque ela já foi presa, saiu algumas vezes, mas enfim. Olha que coisa louca. Os 2 últimos candidatos que concorreram à presidência no Peru, os 2 estão presos, vitorioso e derrotado. Isso é, obviamente, algo assim, assustador. O Martim Vizcarra, então, galera, obviamente ele vai ter um governo altamente precário. Em setembro de 2020, né, o Vizcarra ele propõe uma medida ao parlamento e o parlamento vai negar. E aí ele propõe o fechamento do parlamento. Isso em setembro, né, de 2019. Ele propõe uma lei dentro do parlamento que o parlamento vai negar. E aí, obviamente, você tem um grande mal-estar, uma vez que ele vai se valer do artigo 134 da Constituição e propor o fechamento do parlamento. Alguns vão dizer que ele não podia fechar porque o primeiro não que foi dado foi no governo do Pepeca. Então ele teria que receber 2 nãos no seu governo. Mas enfim, ele vai dizer que era o mesmo governo, é a mesma chapa, e ele propõe o fechamento do parlamento. O parlamento não aceita o fechamento, né? E vai propor a derrubada, a retirada do Martim Vizcarra do poder. E aí realmente fica algo louco, né? A ministra que teria ido a vice-presidente vai assumir, a Mercedes Araújo, né? Ela assume a presidência e depois ela faz uma postagem renunciando à presidência e propondo novas eleições. Olha que coisa louca. Deixa eu ver se eu resumo para vocês aqui. O presidente foi preso, né, pediu para sair e foi preso. Quem concorreu com ele também está preso. O vice-presidente assume, fecha o Congresso derruba ele, mas de forma equivocada. Se o Congresso havia sido fechado, como que ele tira o presidente do poder? Assume a vice, que na verdade era a ministra, e ela renuncia. Caraca, que loucura! Quem é que está à frente desse poder? Uma espécie de STF do Peru, juntamente com os militares, vão dar apoio a Martim Vizcarra e ele reassume a presidência, né, e vai fazer as novas eleições do parlamento em 2020, tá? Enfim, Martim Vizcarra tem até 2021 para ficar à frente do país e é basicamente isso que está acontecendo hoje e o cenário altamente caótico dentro do Peru. O que é importante aqui, né, galera? Só para a gente entender esse contexto de corrupção. Sempre que a gente fala de um país muito corrupto envolvendo políticos, né? Porque você tem a corrupção ali dentro de empresas, instituições ali públicas e tal. Mas quando a gente fala de representantes do poder, isso afasta muito investimentos nesse país. É o que tem acontecido hoje no Peru. As principais empresas que estavam investindo lá, Odebrecht, Camargo Correia e Braskem, estão sob fortes investigações no Brasil e outras empresas, novas empresas, não querem investir no Peru, o que obviamente gera uma nova crise e agora, no caso, uma crise econômica. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande beijo.